Amigos do canal Na Estrada com Cristo, vosso irmão Cícero, privilégio falar com vocês e com os amigos que me assistem por outras redes sociais ou meios de comunicação. Queridos, o tema dessa reflexão é o seguinte, abre aspas, será que o pobre realmente depende do rico para tudo? Fecha aspas. Essa semana eu vi alguns comentários no YouTube porque estava mostrando um cara rico e que ele enriqueceu passando a perna em muita gente, fazendo muitas falcatruas, muitas coisas imorais, antiéticas, malandras, picaretagens mesmo. E no meio dos comentários, algumas pessoas criticando essa pessoa, uma pessoa pobre, ele mesmo disse que era pobre, fez o seguinte comentário: a gente tem que ficar quieto, que se não fosse o rico, a gente ia passar fome. Nós que somos pobres dependemos do rico para tudo. Cara, eu fiquei perplexo, pasmo, chocado. Será que realmente o pobre depende do rico para tudo? Primeira coisa que devemos entender é que não existe nada essencial a não ser Deus. Ele disse, sem mim nada podereis fazer. Então é o único ser que nós dependemos dele para tudo, para respirar, para o coração bater, para caminhar. Sem mim nada podereis fazer. Um homem de verdade, não um moleque que nem esse que fez o comentário no YouTube, sabe que o único ser que ele depende para tudo é o divino. É Deus. Outras religiões, como queira chamar, grande arquiteto do universo, o sublime, o criador, sabe? Eu chamo de Deus. Então é triste você ver uma pessoa pobre, uma pessoa mais necessitada, com uma opinião ridícula dessa. Por quê? Eu não tenho uma opinião sobre isso, a opinião do irmão Cícero. Eu tenho fatos incontestáveis. Esse camarada não sabe que dificilmente um pobre se suicida porque perdeu, por exemplo, um emprego que o rico mandou ele embora. Eu não conheço nenhum pobre, um empregado de uma empresa que foi mandado embora por um rico e se suicidou. Pode ter, tem, mas é raro. Agora eu conheço dezenas e dezenas de casos de cara rico que a firma faliu e ele se suicidou. Então como que um cara tem coragem de dizer que o pobre depende do rico para tudo? É o pobre sem consciência que nem ele. Eu não vou falar de alguns grupos, não vou citar nome. Mas tem cooperativas nesse país aí que várias pessoas pobres se reúnem, compram um terreno grande, eles plantam, colhem, traz seus alimentos, troca por roupa e ainda ajuda muita gente. Tem uma cooperativa aí de pobres mesmo que doou dezenas e centenas de toneladas no tempo da pandemia para ajudar as pessoas mais carentes. Porque muitas vezes eu vejo o pobre dizendo assim, eu não posso ter o nome sujo, uma coisa que eu não posso sujar é meu nome, eu só tenho meu nome. Também tem que ter consciência. E saber que na verdade é o rico que depende do pobre. E eu não tenho uma opinião, eu tenho fatos. Quer um exemplo? Se todo mundo decidir não ir trabalhar amanhã na fábrica, aquela fábrica vai falir e aquele rico vai se suicidar. Se todos os pobres tiverem a consciência, por exemplo, eu sou um cara considerado assim, pobre aqui desse país, mas eu não aguento, se o patrão der uma palavra de humilhação contra a minha pessoa, eu digo, você me manda embora agora, eu ainda vou te processar. Porque eu tenho consciência e sei quem me sustenta. Agora, quando o pobre não tem consciência, pensa com uma forma ridícula como esse cara,
Rapaz, tem madame aí que não sabe nem colocar o absorvente. Minha mulher foi fazer um serviço um dia desse na casa de uma madame. A madame chorou de alegria quando ela chegou, porque ela não conseguia arrumar a casa, não conseguia nem fazer nada. A maioria dos ricos, inclusive mulheres ricas, não sabe fazer nada, depende da pobre para tudo. É o pobre que coloca o asfalto, é o pobre que faz as empresas, que constrói, que mantém, que limpa, que varre, que pega o lixo da casa. 90%, 95% dos impostos arrecadados nesse país é dos pobres. Uma coisa que a maioria dos pobres não sabe, e o pobre, estou falando pobre financeiramente, como é considerado nesse país, é que é ele que sustenta a máquina. Então, se todos os pobres decidirem, não vamos trabalhar hoje, vamos fazer uma greve, e passar greve, ele não vai morrer e o patrão vai falir e vai ligar implorando para ele voltar. Porque eu não conheço nenhum pobre que se suicidou porque perdeu o emprego, mas eu conheço um monte de rico que se suicidou porque a firma faliu, porque a fama acabou. Então o pobre precisa ter consciência que ele é a base de tudo. E que na verdade é os ricos que dependem dos pobres. Para tudo. Para colocar a comida dele na mesa, para limpar a casa dele, para fazer a faxina, para lavar o carro dele, para cobrar o pedágio no lugar que ele passa, para pintar a casa dele, para fazer com que a fábrica dele funcione. E quer um exemplo? Eu conheço vários pedreiros que fizeram uma casa sem um engenheiro. E não conheço nenhum engenheiro que fez uma casa sem um pedreiro. Quem é o mais forte? Então a pessoa precisa raciocinar para não falar uma bobagem dessa. Senão vai acontecer o que está naquela canção antiga de uma banda das meninas que diz, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. A gente está num país que a gente vê pobre votando em quem odeia pobre. Eu não vou discutir direita ou esquerda, eu não acredito nisso, tá? Comunismo, capitalismo, não. Eu só estou falando que tem cara aí que você vê que ele odeia os pobres. Quando é que um presidente tem um pouco de respeito pelo pobre? Quando ele baixa o valor dos alimentos, quando ele não aumenta o tempo trabalhado para a aposentadoria, quando você chega no supermercado e percebe que o feijão abaixou, o arroz abaixou, o óleo de cozinha abaixou, o açúcar, esse cara aqui pelo menos tem misericórdia do pobre, no meio dessa porcaria toda que tem. Agora tem pobre que vota em quem odeia pobre. Tem pobre que bate palma para quem explora o outro pobre e ele tem vontade de ficar rico para fazer o mesmo. Aí ele vai pensar com um moleque desse. Aí o pobre depende de tudo do rico. Conversa é essa, rapaz? Só precisa ele ter consciência de entender que se ele comprar um terreno, trabalhar com vários amigos, ele vai tirar a comida dele. Enquanto os passarinhos dão o show, olha que lindo. Que é na minha residência, tá? Estou na minha garagem nesse momento. Então quando o pobre tem a consciência que na verdade é o rico que depende dele para tudo. Não lava um prato, não lava uma roupa, não passa uma roupa, não lava o carro dele. As madames muitas vezes não sabem fazer nada e serve somente de um troféu. O cara pega uma madame que não sabe fazer nada e coloca do lado. Aqui é meu troféu. Só olha para a beleza exterior, não tem nenhum conteúdo interior de sabedoria. O pobre precisa entender que ele é a base de tudo. Inclusive Jesus Cristo disse para a gente cuidar deles. Jesus Cristo disse, eu vim para os pobres. Em primeiro lugar vai essas pessoas mais necessitadas. E tem pobre, um dia desse um pobre chegou para mim com raiva, porque tem um governo aí que fez algumas inclusão social no país. Eu falei, cara, você está com raiva porque seu irmão está comendo? Porque seu irmão está bebendo água? Porque chegou alguma justiça social onde ele mora? Porque chegou uma cisterna para ele? Porque chegou um Bolsa Família para ele? Você não tem que ter raiva disso, cara. Você está hoje aqui, mas talvez um dia você já esteve lá. Então, na verdade, um pobre, ele tem que torcer pelo outro e entender que o bom mesmo é que nunca mais falte pão na mesa de nenhum irmão e que todos nós tenhamos consciência que nós somos a base de tudo, abaixo de Deus.
Paz e bem.